E aí pessoal, bom dia. Cá estamos fazendo a nossa caminhada do atraso hoje, do atrasado, né? Não do atraso, caminhada do atrasado. Aproveitando a caminhada para fazer mais um podcast. Eu acho que esse é o episódio 11, eu não tenho certeza, que é o 12, né? Eu me perdi na numeração, por quê? Porque eu estou me sentindo bem para gravar recentemente, eu tenho gravado em todas as opções, oportunidades que eu tenho. Então eu gravei deixar o busão passar. Isso, deixou o busão passar. Eu gravei acho que na terça-feira, gravei outro na quarta. E hoje é sexta-feira e eu estou gravando mais um. Então são 3 episódios dessa semana que eu estou gravando. Então vamos ver se esse é o episódio 11 mesmo, não sei. Eu gravei uns aí recentemente, falei até do meu cenário, né, com vocês. Gente, pra onde que a conversa foi, né? Não era intencional. Não era intencional, até porque eu não considero o meu cenário de RPG um sucesso. Eu considero ele um fracasso, uma vez que ele nunca foi publicado, né? Ele tá engavetado ainda. Eu preciso que ele seja desengavetado e tal. E essas coisas, né? De produção e tudo, não é fácil publicar, sabe? Assim, a gente às vezes tem a ilusão de que a parada é tranquila e vai ser fácil e vai sim, tudo vai emendar e concatenar e vai dar tudo certo. Não vai não, cara. Eu escrevi o texto, tem alguns mapas, mas para poder publicar você tem que ter ilustrações diversas que eu simplesmente não sei fazer. Eu não sei fazer nem as ilustrações que eu fiz, são todas ruins, mal feitas, rascunhos mesmo. São aquelas coisas que a gente faz pra gente, sabe? Não pra outra pessoa ver, quanto mais pagar pra ter acesso, né? As descrições são boas e tudo, mas pro material ficar pronto mesmo, preciso de muito mais. E aí eu fiquei, digamos assim, pensando a respeito disso, né? E acho que eu vou fazer um podcast hoje falando sobre criação de cenários de RPG, sabe? Falando de um assunto tão antigo, que eu tenho 45 anos, né? Então eu leio sobre isso desde os 15. Desde que eu comecei a jogar que eu leio sobre criação de mundo de RPG. Mas parece que é um assunto que está sempre aí, né? Que as dúvidas são sempre assim tão permanentes e tudo. Então eu vou comentar disso e vamos ver se o podcast fica bom. Vamos lá. Olha, criação de mundo de RPG é uma coisa que de 30 anos pra cá foi meio que mudando de cara, né? Hoje em dia que a gente tem internet, que a gente tem rede social, que a gente tem canal de vídeo, que a gente consegue acessar inclusive os mercados, né, mundiais de produção, edição, né, e tudo. Hoje é bem mais fácil você querer produzir alguma coisa. Você tem referências a consultar, você tem fontes inspiradoras que estão ali na sua vizinhança mesmo, né? E quando não estão, você vai na internet e é como se tivesse. Tá lá em Nairobi, mas é como se tivesse na sala da sua casa. Você sai do seu quarto, vai até a sala e pega, né? Pois é. Lá nos anos 90 não era assim não. Lá nos anos 90 não era assim mesmo, né? E olha, amor, sonzão, a sonzeira. Tudo que o homem precisa eu tenho em casa. Esse aí tá apaixonado mesmo, casou muito bem. Beijo, Natácia, te amo. Quando você... Tô tomando um susto atrás do outro, gente. Esse podcast vai ser o mais caótico de todos. Teve um cara que empinou a moto aqui do meu lado aqui. Eu achei que ele fosse cair em cima de mim, né? Vamos lá, vamos. A caminhada hoje tá caótica. O dia tá nervoso, o clima tá tenso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso, não é? O Racionais, não é? Pois é. O dia tá chuvoso e o clima tá tenso. É isso mesmo. Mais uma pessoa querendo... Bom,
vamos lá. Quando a gente queria jogar RPG nos anos 90, a gente conseguia os livros de regras com a relativa facilidade, vamos dizer assim, mas cenário era uma coisa difícil. Você tinha o Tagmar, que tinha um cenário próprio. Você tinha o Mundo de Aventuras Fantásticas, o Titan, que também, né, o RPG de Aventuras Fantásticas tinha o Titan, que é o Mundo de Aventuras Fantásticas. Você tinha o Forgotten Realms, que vinha uns fascículos editados pela Abril Jovem. E você tinha o Carameicos. E até onde eu saiba, eram essas 4 opções. Então, e assim, não existia internet, né? Não no Brasil. Então, não tinha site, não tinha blog, não tinha Gmail, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha Instagram, TikTok, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Então era no braço. Você tinha que ter o dinheiro para comprar a parada. E acreditem, livro de RPG nos anos 90 era ainda mais caro do que é hoje, tá? Então era uma parada elitizada, sim. Então ou você tinha que ter o dinheiro para comprar e saber onde que vendia, né? E muitas vezes você ia ter que ler em inglês, porque muitos desses materiais eram em inglês, né? Ou você ia ter que xerocar de alguém que te emprestasse. E xerocar livro, as pessoas às vezes romanceiam isso, mas xerocar livro era uma parada que detonava com o livro. Porque para o livro ser xerocado, ele tinha que ser colocado em cima como se fosse da tela do scanner, sabe? E aí ele era amarrotado para baixo, assim, ó. Ele era apertado mesmo. E isso era feito para cada página. Arrebentava com a lombada do livro. Arrebentava, sabe? Então não era uma coisa que as pessoas... vou xerocar o livro. Vamos sim. Não era uma parada. O sujeito pagava caro num livro de RPG. Pagava-se caro num livro de RPG. Um livro de RPG nos anos 90, ali em 95, 96, por exemplo, ele custava tipo 30% do salário mínimo. Às vezes mais, sabe? Os livros do AD&D, por exemplo, quando a Abril Jovem largou como é que fala? A licença e queria desovar, vamos dizer assim, eles queriam vender os livros a R$20 cada um. Só que o salário mínimo era 100. Então na mega promoção deles, o livro de RPG era 20% do salário mínimo. Era terrível de caro. Terrível de caro. É como se fosse hoje cada livro R$400. Entendeu? É caro, cara. Não é 300, R$400. Não é na promoção. Não era barato. Então você deu 200, 300, 400, R$500 num livro. A pessoa vai te pedir para xerocar, o que vai escangalhar a lombada do livro. Você vai aceitar isso assim tranquilamente? Mas não vai mesmo. E ainda para piorar, os livros de cenário, eles eram mais raros que os livros de regras. Porque a primeira coisa que todo mundo tenta de vender é o livro de regras. Então você encontrava, toda loja de RPG tinha. A Forbidden Planet, que era uma loja que tinha em São Paulo, não sei nem se existe ainda, ela tinha um anúncio que ela fazia na revista Dragão Brasil, um anúncio de página inteira, e no qual ela tinha, assim, vários RPGs, card games, jogos e tudo. Se você for pegar e ver o tanto de RPG, de sistema de RPG que tinha, tinha um monte. Vai ver se tinha tanto livro de cenário. Não tinha. Então, quando você ia consultar uma fonte para poder ter um cenário para jogar na sua mesa, primeiro de tudo que a variedade não era tão grande. Primeiro de tudo, já não contribuía tanto. Você tinha 4 ou 5 em português, né? E a barreira da língua era forte nos anos 90. Segunda coisa, eles não eram assim tão acessíveis, porque eram caros. Terceira coisa, não era qualquer loja de RPG que tinha sempre um suprimento, vamos chamar assim, contínuo desses livros, né?
Mais uma coisa, a temática deles é bem parecida. Se você colocar o Titan do lado do Forgotten, do lado do Carameicos e do lado do Tagmar, você vai ver que você está meio que jogando o mesmo jogo. Não é tão diferente. Assim, os mundos são organizados basicamente do mesmo jeito, sabe? Em Forgotten são um pouco mais poderosos. Em Carameicos as coisas são mais integralizadas. Em Titan a vilania corre solta, né? No Tagmar é uma parada mais de fantasia mesmo. Mas enfim, eles eram bem parecidos. Você não tinha um Call of Cthulhu, por exemplo. Não aqui no Brasil, né? Você não tinha nem um Dark Sun, um Ravenloft tão acessíveis assim, que já seriam um pouco diferentes, né? Não são nem tão diferentes, mas são já um passo numa outra direção. Então eles eram raros. O livro hoje do Ravenloft, por exemplo, do AD&D, né, o Domínios do Medo, nossa, o livro é uma relíquia. O livro é uma relíquia. As pessoas idolatram. E olha, ele nem é tão bem escrito assim, viu? O conteúdo dele é bom, mas a tradução dele não é tão boa assim não. Mas vai falar isso pra você ver. O povo te esgoela. Porque esses livros, eles eram relíquias. O cenário de RPG era relíquia nos anos 90. Então qual que era a parada? Qual que era a parada? O mestre de RPG criava seus próprios cenários. Criava a partir de histórias de fantasia que ele conhecesse, de filmes que ele tivesse assistido, né? Porque qual que é o pulo do gato do cenário de RPG? Ele tem que capturar a imaginação do mestre e dos jogadores. Não basta o mestre fazer uma parada que ele queira fazer. Ele tem que fazer uma parada que cativará os jogadores da sessão dele, da mesa dele. Então, se o filme que você viu foi Indiana Jones e a Última Cruzada, se o filme que você viu foi Os Caçadores da Arca Perdida, é esse filme, você e seus amigos, né? É esse filme que vai embasar seu mundo de aventuras. Se foi Conan o Bárbaro, vai ser Conan o Bárbaro. Não adianta você ter lido Game of Thrones quando foi lançado, que quase ninguém leu, e querer fazer um cenário baseado naquilo, porque a galera não vai pegar as referências e não se imergirá naquele jogo, tá certo? Então, o lance do sistema, o lance do cenário de RPG é que ele tem que ter referências suficientes vamos chamar de cultura pop, né? Por falta de termo melhor. Ele tem que ter referências suficientes na cultura pop de quem o está jogando, a ponto de essa pessoa conseguir construir aquele cenário na imaginação sem grande esforço mental. O mundo tem que emergir naturalmente em volta do seu personagem. Se você está se esforçando para pensar o mundo, você não vai conseguir jogar. Então o mundo tem que parecer suave. E qual que é a melhor maneira de um mundo parecer suave? É você pegar as referências dele naquilo que todo mundo que está usando aquele cenário já conhece. Então, se você quer Willow na Terra da Magia, se você quer a lenda, se você quer Aventureiros do Bairro Proibido, por exemplo, é fácil. Todo mundo viu esses filmes, todo mundo que eu digo, adolescentes nos anos 90. Então você pegava isso como referência. Então o que se fazia? Os cenários eram construídos a partir desses filmes, desses livros, desses produtos de televisão, sabe? Que eram comumente acessados por todo mundo. E assim, como você geralmente não tinha uma grande referência de outros mestres, de outras fontes de literatura, o que quer que fosse, o mestre criava aquele jogo e você não era nem que você podia pegar ou largar, você pegava. Você pegava porque era o que tinha. Era o que tinha, você não conhecia outros tantos grupos de jogo. Você conhecia o seu grupo de jogo, onde geralmente tinha uma pessoa que mestrava, que geralmente era a única pessoa que tinha lido os livros de regras, quanto mais de cenário. E o pessoal jogava como uma coisa casual. Então o RPG não era
esse curso profissionalizante que ele é hoje, né? O RPG era uma parada casual. Você estava ali se divertindo com os seus amigos, fazendo uma aventura, continuando e tudo, mas os jogadores não tinham tanto compromisso, vamos chamar assim, com a estrutura do jogo que estava sendo jogado. Então nessa hora o trabalho do mestre, nesse aspecto, ele era facilitado. Porque no fim das contas, o que quer que você produzisse era a única coisa que teria para ser jogado, então a aventura ia ser aquilo mesmo, né? Só que aí você tem os problemas, né? Por quê? Bom, como você não tem muitas referências para consultar, você acaba tomando diversas decisões. E você é um adolescente. Adolescente tomando decisão não presta, né? Nunca prestou, nunca vai prestar. Adolescente tomando decisão não presta, né? Ah, mas é só um jogo, não tem tanta maturidade. Não tem tanta necessidade de maturidade num jogo de RPG, realmente não tem. Mas como o RPG é esse jogo que traz esse apego, né? Proporciona esse apego, provoca, seduz, né, as pessoas, e tem essa coisa do meu personagem, né, da minha aventura, do meu mundo de jogo, acaba que você gera umas situações meio possessivas, né, com o hobby. E aí, quando você junta um mestre que no fim das contas só está tentando criar um mundo para jogar um jogo, quando você junta isso com um contexto no qual decisões têm de ser tomadas e não existem grandes referências de certo, errado, melhor, pior, mais eficiente, menos eficiente para que tais decisões sejam tomadas, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o mestre vai colocar no mundo de jogo que ele gosta e o resto do mundo, os jogadores, né, tudo, que se virem com isso. Ele não vai fazer diferente disso. Por quê? Porque ele vai trabalhar com o que ele conhece. E não só com o que ele conhece, ele vai ter que mestrar aquilo. Então ele vai mexer com o que ele gosta. E aí, meus queridos, quando entra no reino encantado do gosto pessoal, aí você tem problemas seríssimos. Você tem questões em termos de design de jogo seríssimas. Porque você não discute o gosto de ninguém. Sabe, o gosto da pessoa muda conforme ele muda, não conforme alguém diz que aquele gosto é melhor ou pior, ou torce o nariz ou se encanta, sabe? E quando acontecia esse tipo de situação, o que você tinha? Você tinha que o trem tinha que ser engolido do jeito que tinha sido escrito e do jeito que estava sendo mestrado. Você não tinha condições de alternativas. O mestre criava o jogo dele, conforme ele achava que era melhor, as pessoas iam jogar e aí você ia se realizando naquilo de uma maneira ou de outra, né? E assim, como cada pessoa, como cada mestre tem uma percepção daquilo que é melhor ou pior dentro de um determinado produto de fantasia, vamos pegar o Senhor dos Anéis, por exemplo. Então o que você tinha? Você tinha 10 mestres, por exemplo, que tinham criado um cenário que ele dizia que era baseado em Senhor dos Anéis. E esses 10 cenários não tinham nada a ver um com o outro. Eram cada um de uma maneira, cada um de um jeito. Por quê? Porque aquele mestre de jogo tinha pego o que mais lhe agradava, o que mais lhe seduziu, o que mais lhe marcou dentro de Senhor dos Anéis. Então, determinados elementos podiam ser comuns? Sim, poderiam, não é tão difícil assim. Mas os cenários em si, as dinâmicas e tudo mais eram díspares, eram muito diferentes. E aí você tem, além disso, uma outra faceta da questão. Como os cenários eram criados a partir de produtos prontos e acabados, filmes, livros, roteiros, né? Produtos que têm início, meio e fim, roteirizados mesmo, escritos para funcionarem daquela determinada maneira, o que acontecia? O mestre queria que muitas vezes, o mestre, como autor de um cenário de jogo, ele queria que o jogo transcorresse conforme
um roteiro que ele mesmo tinha imaginado, às vezes não tão especificamente assim, mas tinha imaginado de uma maneira geral como que aconteceria. E aí você cria essa figura dentro do RPG, que é o mestre que quer contar uma história ao mesmo tempo em que está jogando um jogo. E aí você tem um conflito, porque tinha, né? E tem um conflito, porque o jogo também quer construir uma história, meio que lateralmente, meio que não intencionalmente, né? Mas inevitavelmente é indelével, é inescapável que você esteja interpretando um personagem e uma história esteja sendo construída em volta dele. É impossível você se desvencilhar disso. E aí, muitas e muitas vezes, em maior grau ou menor grau, o que acontecia nessas mesas de RPG de 1900 e antigamente? Até mesmo no World of Darkness, no GURPS, não só na D&D, e nos outros sistemas de RPG. O que acontecia era que o mestre tinha sim criado aquela mesa, aquele jogo, aquele cenário com muito amor e carinho, com muita dedicação, né? Feito tudo de maneira muito apaixonada, e ele apresentava aquilo aos jogadores, e os jogadores, com suas respectivas paixões, muitas vezes sem ter tantas das referências que o mestre tinha, queriam que os seus personagens progredissem naquele mundo à sua própria maneira. Por que a sua própria maneira? Porque essas pessoas, os jogadores, também tinham suas referências nos filmes dos anos 80, ou 90, ou 70. E se tem uma coisa que tem nos filmes dos anos 70, 80 e 90, é a figura do lobo solitário, que é bem sucedido. É o Rambo, é o Soldado Universal, é o Chuck Norris, sabe? É o Highlander, são o Conan, são heróis que, noves fora um ajudante ou outro, aqui ou ali, são pessoas que são protagonistas de suas histórias, que não vão de fato depender de ninguém, a não ser ali no momento muito breve. A maior parte do tempo é o que? São o Stallone Cobra, são eles, Remo, desarmado e perigoso. Os exemplos são milhares, sabe? Os personagens então queriam ser figuras icônicas, que se bastassem, que não necessitassem realmente de outra pessoa, quanto mais de um grupo de jogo para andar junto. Então, quando você misturava jogadores que queriam personagens icônicos e onipotentes, com um mestre que queria poder desenvolver uma aventura dentro de um cenário que ele mesmo criou de maneira icônica e onipotente, a queda de braço que se estabelecia era inevitável. Era totalmente esperada até. E nisso, o que você tinha na criação de mundo é que poucos eram os cenários de RPG que eram criados de maneira caseira, que você refutava, porque não tinha alternativa, o que você tinha era aquilo ali mesmo, né? E, ao mesmo tempo, poucos eram os cenários que agradavam ao grupo inteiro. Agradavam nesse sentido da imersão. Eu quero entrar nesse cenário, eu quero participar dele. Não, as pessoas às vezes vinham com as visões pré-concebidas, isso às vezes é quase sempre, tá? Quase sempre vinham com as pessoas com as visões pré-concebidas, e elas queriam que o cenário fosse apenas o palco onde os personagens delas, seus respectivos personagens, provocariam as mudanças no mundo. Então o cenário de jogo era basicamente o pano de fundo, apenas e tão somente o pano de fundo, no qual os personagens provocariam as mudanças, deixariam suas marcas, né, seriam respeitados, vitoriosos, triunfariam e etc. E nisso, exatamente porque o RPG é um jogo de muito sucesso em público infanto-juvenil, né? Nisso que você tem é o estabelecimento de uma disputa por protagonismo entre adolescentes.
Então dificilmente terminava bem. Dificilmente terminava bem. Então você tinha sim muitos conflitos, você tinha sim muitos problemas, você tinha sim muitas rusgas, né? E óbvio que as exceções também existiram e existem. Mas ao mesmo tempo em que você tinha tudo isso, você tinha uma outra coisa, um outro aspecto, uma outra faceta. Ninguém arredava o pé, porque todo mundo sabia que não tinha para onde ir. Que se você vai sair da mesa de jogo da pessoa tal mestrando, né? Qual que é a sua alternativa? Ou você vai mestrar, ou você vai procurar outro mestre. E se você for procurar outro mestre, adivinha só, ele também vai mestrar cenário próprio. A chance maior era essa. Então, noves fora a galera que tinha condições de comprar os cenários de RPG, o que se tinha eram pessoas que montavam seus cenários, fazendo o melhor exercício intelectual próprio de que tinham condição ali nos seus 15 para 25 anos de idade. Óbvio que apesar de toda a boa vontade, a dedicação, o produto final ficaria aquém não só da própria pessoa que o criou, como também das pessoas às quais esse produto era exposto. Então, meus queridos, é isso. Primeira parte desse podcast. Acho que eu vou fazer uma série sobre isso. Criação de mundo de jogo. Primeira parte que eu quero falar, que eu falei, é essa contextualização do que era criar um cenário de RPG nos anos 90, a partir da visão de mundo de um adolescente da época, que é o que eu era, né, de fato, é o que eu fui. É isso, meus queridos, eu tô aqui na plataforma esperando o trem chegar e tá dando 27 minutos, né, 27 minutos e 7 segundos, 8, 9, 10, e eu acho que eu posso encerrar esse pedaço aqui por agora. É isso, muito obrigado, até domingo que vem.